Vamos lá então, alunos, fazer a correção da nossa semana 2 do nosso plano de ensino tutorado, PET 7. E nós vimos essa semana a filosofia de Anselmo de Cantuário, conhecido também por Anselmo de Aosta. Percebemos a importância e a evolução dele já em perspectiva da modernidade, colocando aí já a experiência de Deus como elemento da razão, provar Deus, demonstrar a existência de Deus, vários elementos aí que constituem uma filosofia medieval, só que mais assim, já com o pé na modernidade. Ele foi uma figura, um pensador muito importante nessa perspectiva. Nós temos aí 4 questões, 3 questões fechadas e uma aberta para construir aí uma carta. Na primeira questão, a fé é o argumento básico para aqueles que creem entender a existência de Deus e todos os argumentos voltados à sua onipresença, onipotência, onisciência. No entanto, não é um argumento universal para crentes e não crentes compreender. Portanto, através do uso da razão, a busca dessa realidade se torna possível. Segundo Anselmo, podemos afirmar que as pessoas já nascem com um forte senso de Deus. Se você for olhar todas as outras perspectivas, sempre envolve apenas a fé, né? E questões relacionadas a uma situação da vida sem considerar a razão. Então, para a gente conhecer a Deus, é preciso o uso da razão. E nessa perspectiva, a gente viu lá no texto que Anselmo já demonstra a existência de Deus a priori e a posteriori. O que quer dizer isso? Que nós já temos a priori. Quando se fala a priori, já está na nossa mente. Então, esse elemento de constituição da existência de Deus, nós já nascemos então com um forte senso de Deus. Então já é algo intrínseco do ser humano, essa busca de um ser superior, né? Já faz parte de nós. A número 2, as 4 provas de Deus. Aí eu fiz de forma didática aqui, coloquei no texto, isso é mostrado, como que Deus existe, né? Algo que é superior, porque nós temos 4 provas que ele cita. Então, uma que Deus é sumo bondade, né? Para que haja essa bondade tem que ter esse Deus. Um ser qualitativo, no sentido de que há uma hierarquia dos seres, então há alguém que é superior a todos eles. Tudo na vida tem um sentido. Então tudo tende a algo que é superior à finalidade, né? Deus e Deus como sumo perfeição. Então, se vocês forem ver as sentenças que tem aqui, as 4 sentenças, então Anselmo formula 4 provas que podem ser experimentadas pelas pessoas. São as 4 provas a posteriori, né? Da experiência, fazer a experiência de Deus como bondade, como um ser superior, como aquilo que tudo se tende a ele, e a perfeição também. Então, de todos eles, só o terceiro que não é certo, que não até coloquei cada uma, considera uma das provas, né? Pode ver que aqui a bondade total, o ser contido todas as qualidades de todos os graus, intensidades que é Deus. E a quarta é esse ser de perfeição, um ser que é o mais perfeito possível, que é Deus. A terceira não corresponde à finalidade, porque é um ser imutável. Então não relaciona com essa prova de Deus. Por isso que a letra C aqui são as provas da existência de Deus, segundo Anselmo, a 1, 2 e 4. A 3, muito tranquilo, está no texto também, no final, qual que é a definição de linguagem para Anselmo, né? Existe uma linguagem interior, essa questão da experiência de Deus de forma interior, que é a priori, e a exterior, que é a experiência que vai se constituindo na vida, né? A número 4, a gente relacionar esses 3 tópicos tão
os 3 elementos importantes que estão relacionados com a filosofia de Anselmo e ligar ele com a nossa vida. Fazer esse treino de montar uma redação, né? Coloquei aqui tópicos que ajudam nesse sentido, né? A justiça, que é essa vontade humana sendo dirigida pela vontade de Deus, então essa relação dentro da filosofia de Anselmo, relação da justiça de Deus e da justiça dos homens. E no cotidiano, coloquei em cada um dos pontos como no cotidiano na nossa vida, né, relacionado com isso. A vontade de Deus se faz no desígnio dos homens. Quando são mal, pagam aqui mesmo na terra, né? Aquilo que é do senso comum da vida, que a gente busca constantemente, é sempre relacionar aquilo que é justiça dos homens que vão acontecendo segundo os desígnios das buscas, segundo o nosso destino, se constitui aí numa justiça que está ligada a Deus, né? E a verdade, que é um raciocínio correto e íntegro, né? E podemos obtê-la nos aproximando dos conhecimentos divinos. Através deles poderemos saber como as coisas são realmente, verdadeiramente. E a nossa vida cotidiana, a verdade é revelada por Deus em nossa busca constante de fazer sua vontade, conhecer primeiro as coisas de Deus, né? Constantemente a gente está nessa ligação de busca da verdade que é revelada por Deus no nosso dia a dia, coisas simples, coisas importantes, coisas do nosso cotidiano. A existência da liberdade exige, pois, pré-requisitos. O primeiro é a liberdade da vontade. O indivíduo não pode sofrer ameaça ou imposição externa. O segundo pré-requisito é a ausência de uma necessidade interna, pois se o indivíduo necessita de algo internamente, ele não é livre em suas escolhas. Os animais não são livres, pois dependem dos instintos, que são necessidades internas. Poder ou não pecar não diminui ou aumenta a nossa liberdade. Então a liberdade no cotidiano aí, que a gente, aquele que tem fé, que é um religioso, aqui nós estamos na perspectiva medieval, né? Na perspectiva da filosofia de Anselmo e como que isso que se relaciona com a vida. Então o crente, aquele que busca a verdade da fé, a verdade tanto racional, mas sempre iluminada pela fé, é a liberdade em Cristo. E ela acontece na vida quando praticamos os ensinamentos de Cristo. Nós estamos sendo livres também, mesmo que há uma tendência, uma busca interior de fazer a vontade de Deus e ao mesmo tempo corresponder àquilo que são as escolhas humanas. Há sempre essa busca de integração aí nessa perspectiva. Então são muitos elementos que dá para constituir, a gente treinar, fazer essa prática, né, de sempre escrever, dissertar. Isso é importantíssimo para a gente desenvolver os nossos argumentos. Então fechamos aí a semana 2, vendo um pouco sobre a filosofia de Anselmo de Aosta, ou de Anselmo de Cantuária, um filósofo e muito importante na Idade Média, que ajuda a gente a compreender os passo a passo para entrar na modernidade, né? É mais um aprofundamento que a gente tem aí para conhecer melhor a grande história da filosofia. Bons estudos, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.